Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Boa noite, igreja. Boa noite, graça e paz, amém? Que bom que você veio, está na casa do Senhor. Um dia abençoado que Deus nos concedeste. E aqui nós estamos, apesar das lutas, dos problemas, das dificuldades. Temos um Deus que cuida de nós, né? Verdade? Abaixe sua cabeça, agradeça ao Senhor porque você chegou aqui na casa dele, que você está aqui para engrandecer o nome dele, adorar, porque só ele é digno de toda a nossa adoração. Não há outro além de ti, Senhor. E nós estamos aqui tão somente para render louvores, engrandecer o teu santo nome. O Senhor nos ama, nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. E aqui nós estamos e nós vamos declarar com este cântico que Deus, Ele nos ama. Obrigada, e seu amor é tão grande, mas muito grande mesmo. Não tem amor maior do que de Deus para nós. Não existe. O amor de Deus é incondicional. E Ele está de braços abertos para cuidar de nós, para nos amar. E nós só temos a agradecer ao Senhor. Faça deste cântico uma oração para a sua vida neste momento e vamos declarar: Deus nos ama. Se você puder se colocar de pé, vamos louvar com este cântico. Recebe a nossa oração esta noite. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Declarar que Ele nos ama, igreja. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Glória a Deus. Oh, Deus bom. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus
amor, ó Pai. Porque um dia o Senhor enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer ali na cruz do Calvário por mim, por você, por todos nós. E nós não temos palavras, Pai, para expressar a nossa gratidão, o nosso amor por Ti, Deus. Receba, Deus, a nossa adoração. Ó Deus, muito obrigado por cada vida presente aqui nesta noite, cada coração, cada família aqui representada, Pai. Muito obrigado, Deus, porque nós temos o privilégio de estarmos na Tua casa, Te adorando, cultuando o Teu nome, Deus. Receba, Senhor, todo o nosso louvor, amém, toda a nossa adoração a Ti nesta noite, Pai. Muito obrigado, Deus, por este momento tão gostoso de estar em comunhão com a Tua igreja e com o Teu povo, Deus. Muito obrigado por tudo. Perdoa, Deus, as nossas falhas. Tenha, Deus, misericórdia de nós. Aumenta a nossa fé em Ti, meu Pai, a cada dia mais, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Nós vamos continuar louvando este Deus maravilhoso que é digno de todo o nosso louvor. Quem está feliz aí, dá um glória a Deus? Amém. Salmo 150, ele nos diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então louve ao Senhor. Vamos declarar nesta noite, vamos louvar, continuar louvando a este Deus. Aleluia, porque nós louvamos ao Senhor. Seja engrandecido.
Aleluia, que privilégio, como é gostoso estar louvando ao nosso Deus, não é verdade? Que privilégio gostoso que temos. Temos umas visitantes conosco, eu conheço ela até de vista lá de cima. Seja bem-vinda, sinta-se à vontade. Como que a igreja diz para ela? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Se você puder cumprimentá-la, pode estar cumprimentando aí quem está perto dela aí. Seja bem-vinda. E você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você pode estar depositando aqui no altar do Senhor. Nós vamos cantar o hino Firme nas promessas do Senhor Jesus. Você está firme nas promessas do Senhor? Glória a Deus. Vamos cantar com este hino. Você pode estar depositando aqui no altar do Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Jesus, meu mestre, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim. Promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Amém, glória a Deus. Sempre firme nas promessas de Jesus. Feche os teus olhos. Vou convidar a irmã Lourdinha que esteja orando, agradecendo ao Senhor este momento. Amém, Jesus. Abençoe, Jesus. Amém, Jesus.
Sim, Jesus. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Guarda, Jesus. Amém. Você pode abrir sua Bíblia em Romanos 8. Texto bem conhecido nosso. Romanos capítulo 8. Versículo 31 a 39. Vamos ler de forma alternada, todos os irmãos. Quem pudesse colocar de pé em reverência à palavra, conforme você for achando. Romanos 8, 31 a 39. Amém? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Que maravilha. Se Deus é por nós, ninguém. Nós vamos declarar com este cântico: ressuscita-me. Olha que privilégio, não é verdade? Nós cremos nesse Deus que pode todas as coisas. Se Ele é por nós, ninguém é contra nós. Se Deus, Ele é por nós, e Ele pode todas as coisas da nossa vida. Ressuscita-me. Olha o que diz a letra deste cântico: Mestre, eu preciso de um milagre. Quem precisa de um milagre aqui nessa noite? Todos nós, todos nós. Então receba, irmão, que Deus pode, se Ele quiser, fazer um milagre na sua vida nesta noite. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar. Ressuscita. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Oh Deus, transforma vidas, Pai. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora.
Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre e toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a sua voz me chamando pra viver uma história de poder. Erga suas mãos e declare: remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. 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 Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Oh, aleluia. Que maravilha, né? Que cântico, que letra. Louva a Deus pela vida da irmã Lissane, que escolhe os cânticos, louvores que tocam os nossos corações. Letra tremenda. Você pode se assentar. Nós vamos passar o nosso momento de oração. Louvor, pode se sentar. Este é o momento de nós declararmos diante da igreja. O Senhor conhece o que se passa em cada coração aqui. Antes de falarmos, antes de abrirmos a nossa boca, Ele já sabe, Ele já conhece. Cada um de nós temos as nossas petições, não é verdade? E o Senhor conhece. E nós vamos passar para a igreja, porque nós somos o corpo de Cristo, nós estamos em comunhão. E a Bíblia nos diz, irmãos, nós devemos orar uns pelos outros. E este é o momento de você colocar a sua petição, o seu desejo que está no seu coração, para que a igreja ore por você e pela sua família. Quem será o primeiro? A irmã Lourdes. Situação. Vamos lembrar dele em nossas orações, para que Deus conforte onde ele estiver, né? Que Deus dá o consolo. Pode. Ai, não estou ouvindo, né? Tira a máscara. Vamos orar pela sua família, sim. Vamos orar pelo filho dela. Ele chama Cosme, vai passar por uma cirurgia. Vamos orar por ele, lembrar, irmãos. O Geraldo, o pai, também vai passar. Vamos lembrar em nossas orações deste pedido. Quer falar? Pode falar.
Amém. Coisa muito estranha, um monte de menores, crianças matando pai, matando mãe, matando irmão. Muito triste. Porque vamos estar assistindo um jornal esses menino de 13 anos matando pai, mãe, matando irmão, uma coisa que vai dar por nada. A igreja fez oração por essas famílias, nessas vidas. Verdade, muitas famílias sofrendo, né? Que só Deus para ter misericórdia mesmo. Cada tristeza. É muito triste. Nós estamos, graças a Deus, na nossa cidade aqui, ó, não está acontecendo essas coisas, né? O horário de menina máscara também. É, o Mateus. São tantos pedidos de oração, tantas pessoas carentes, sofrendo, né? Em Petrópolis, como que abalou a gente de novo, né? Recentemente aconteceu a tragédia, agora de novo. Muita gente sofrendo, né? O Expedito falou do Mateus, meu sobrinho, sofreu esse acidente de moto ontem à noite. A namorada dele está sendo transferida agora por Vita, vai passar pela cirurgia. É muito triste. Então, que os irmãos lembrem da Márcia, tá? Ela está muito abalada, meu irmão. Foi um susto muito grande, né? A irmã Ana Maria primeiro pediu. Leni. Amém. 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 Vamos orar sim. Valéria. Amém. Amém. Graças a Deus. Mas dói. Me livre. Amém. Te dê um livramento, né?
Lá em Petrópolis, né? Muito. Com certeza. Amém. E uma coisa tão lá longe a gente pensa, mas abala a gente aqui, né? Verdade. A irmã Sônia primeiro, tá, irmã Nadir? Lembrar assim da família da irmã Sônia e de todas as famílias que carecem, né? Sempre tem um lá, né, na nossa família que necessita, mais de um, né? Nós lembrarmos sempre das famílias. Irmã Nadir? Sua filha, pela recuperação, que Deus abençoe. Edna. Graças a Deus. Com certeza. Deus abençoa, né? Deus sabe de todas as coisas. Se você quiser vir aqui à frente, eu já vou estar aqui. Vou pedir o pastor, ele vai orar pela sua vida, pelo seu pedido, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Vem aqui à frente, o pastor irá orar neste momento. Logo após ele irá nos trazer a palavra. Mas se você quiser vir aqui à frente e receber esta oração, em nome de Jesus, você vem aqui à frente, nós iremos falar com o Pai neste momento. Graça e paz, irmãos, amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor nessa noite, ó Pai, porque nós temos a plena certeza que o Senhor está em nosso meio. Nós sabemos, ó Deus, que muitas são as ansiedades do Teu povo, ó Pai, as necessidades, mas a Sua palavra, ela nos diz para nós trazermos, ó Deus, as orações até a Sua casa, pois essa casa é uma casa chamada de
casa de oração do Senhor, ó Pai. E nós sabemos que aqui o Senhor está presente, aqui o Senhor está ouvindo o clamor do seu povo, e assim nós pedimos, ó Pai, cada um que está aqui, com sua própria ansiedade, com sua própria necessidade, que o Senhor esteja respondendo, ó Pai, às necessidades do teu povo, para a honra e glória do nome do Senhor, ó Pai. Aqueles que necessitam, ó Pai, dos casos de saúde, dos casos financeiros, dos casos familiares, ó Pai, são tantas situações, são tantas adversidades, são tantas coisas que nós enfrentamos, mas nós sabemos que os olhos do Senhor estão atentos a todas as necessidades dos seus servos, ó Pai. E nós pedimos ao Senhor que envie os seus anjos à casa de cada um, que o Senhor esteja provendo a cada um a prosperidade vinda do Senhor, ó Pai, e que não falte também a presença do Senhor em cada lar, em cada família, em cada vida, que possamos testemunhar dos feitos do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Pai. Os irmãos podem se assentar. Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos 20, versículo 32. Atos, capítulo 20, versículo 32. Atos, capítulo 20, versículo 32. E a reflexão de hoje, meus irmãos, é uma continuação direta da nossa reflexão de domingo à noite. Domingo à noite nós falamos um pouquinho sobre transformados pelas provações, e hoje nós damos continuidade, nós vamos falar um pouquinho sobre transformados pela verdade. Atos capítulo 20, versículo 32, eu vou ler porque eu estou usando a tradução A Mensagem, como os irmãos sabem, uma tradução um pouquinho diferente daquela que está nas mãos de vocês, mas diz assim: a palavra graciosa de Deus pode fazer de vocês o que Ele quer que vocês sejam, e dar-lhes tudo de que vocês venham possivelmente necessitar. Amém? Transformados pela verdade. Meus irmãos, eu preciso começar perguntando para você aqui nessa noite: será que alguém já contou uma mentira para você e você acreditou? A pessoa te contou a mentira e você acreditou, você caiu, né? Talvez, não vou perguntar no dia 1º de abril, que no 1º de abril é muito difícil alguém já não ter pego você em alguma mentira, né? Pelo menos quando você era criança, não sei. Mas no dia a dia, às vezes nós somos surpresos por algumas mentiras, as pessoas nos falam algumas coisas, nós acreditamos naquilo, e quando vamos ver, no final das contas, não era verdade aquilo que nós ouvimos. Mas, meus irmãos, a mentira, ela é algo que confunde, e a mentira, ela é algo que está presente no mundo. Uma vez que o mundo jaz no maligno, e o pai da mentira é quem? O diabo. A mentira, ela habita no mundo. Mas todos nós já ouvimos algumas mentiras, algumas mais graves, algumas mais inocentes, não sei se podemos dizer assim, e acreditamos. Eu fiz uma lista aqui com algumas mentiras que normalmente as pessoas contam e que talvez você já tenha acreditado. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer assim: alguma coisa aconteceu do Oiapoque aonde? Até o Chuí. Então quando você fala assim, do Oiapoque, você começa a acreditar que o Oiapoque é o ponto mais alto do Brasil, não é? O Chuí com certeza é. Mas será que o Oiapoque é? Meus irmãos, a grande verdade é que
Em algum momento talvez até já tenha sido, mas não é. O ponto mais alto do Brasil é o Monte Caburé. Então muitas pessoas, não aqui, né, mas para aquele lado de lá, dizem, do Monte Caburé ao Chuí, porque é o ponto mais alto do Brasil. Se em algum momento da sua vida você disse do Oiapoque ao Chuí, você caiu numa mentira e ainda passou a mentira para frente, né? Porque não é o ponto mais distante do Brasil. Talvez você já tenha ouvido alguém falar assim: olha, fulano navegou pelos 7 mares. Já? Será que o mundo tem 7 mares? 7 mares. Meus irmãos, o mundo tem 61 mares, muito distante dos 7 mares. E tem gente que propaga por aí, né? Os 7 mares. Mas não, nós temos 61 mares no planeta. Talvez você já tenha ouvido falar que o raio, ele não faz o quê? Ele não cai 2 vezes no mesmo lugar. Tá certo, Godinho? Ou será que não? Não é? Meus irmãos, se o raio não caísse 2 vezes no mesmo lugar, nós não veríamos tanto para-raios por aí, não é? Porque exatamente o raio cai sim 2 vezes no mesmo lugar. 3, 4, 5, 6. Ou seja, cai muitas vezes no mesmo lugar. E talvez você já tenha acreditado nisso, né? Talvez um raio já caiu em algum lugar e você diz: pronto, aqui eu estou seguro, porque já caiu um raio aqui, nunca mais vai cair um raio aqui nesse mesmo lugar. Talvez você já tenha ouvido falar, quando era pequeno, ou talvez você até propague isso ainda hoje, que tem uma coisa que faz muito mal misturado com manga. O que? O leite, né? Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Se fosse verdade, quem toma vitamina de manga estava morto, né? Vamos lá, mais mentiras do mundo aí, né? Pimenta faz mal para vista, não é? Muita gente fala: não come pimenta, pimenta faz mal para vista, não é? Meus irmãos, pimenta não faz mal nenhum para vista, a não ser que você pingue no seu olho, aí sim, aí vai fazer muito mal para sua vista. Talvez você já tenha ouvido falar que a única coisa construída pelo homem que dá para ver de fora do planeta, da Lua, né? Dá para ver da Lua, algo construído pelo homem, é o que? A muralha da China. Será que isso é verdade? Meus irmãos, os astronautas estiveram lá na Lua, né? Nós sabemos, e eles não viram nada a não ser nuvens cobrindo o planeta, e não dá para ver a muralha da China da Lua. No passado já disseram que a Terra era plana, muita gente acreditou, tem gente voltando a acreditar, né? E olha que muita gente morreu por causa dessa mentira. Meus irmãos, é impossível a Terra ser plana, porque tudo fora do planeta que tenha mais de 40 quilômetros é redondo, né? E nós sabemos que a Terra tem muito mais de 40 quilômetros. E você já ouviu falar, talvez, para os evolucionistas, que o homem veio do macaco, não é? Olha, o homem veio do macaco. Nós somos cristãos, nós não acreditamos nisso. Mas olha, eu vou dizer para você que até aqueles que não são cristãos e que acreditam na teoria da evolução, eles não acreditam que o homem veio do macaco. Ninguém sabe quem inventou essa mentira, né? Porque não é isso que a teoria da evolução fala. Ela diz que o homem e o macaco vieram de um outro ancestral, mas o homem não veio do macaco, segundo a teoria da evolução. Mas quantas e quantas pessoas já disseram: o homem veio do macaco? Então, meus irmãos, nós vamos propagando essas mentiras e muitas vezes recebendo essas mentiras, e as mentiras são coisas que confundem. A verdade, por outro lado, a verdade, ela é algo transformador. O crescimento espiritual, ele está ligado ao conhecimento da verdade. E uma vez que nós habitamos no mundo, e o mundo é um mundo que habita em mentiras, o Senhor, ele entregou a palavra da verdade, a fim de nós não sermos confundidos. Em João, no capítulo 17, no versículo 17, Jesus, ele fez uma oração, e Jesus, ele disse:
santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. E a palavra de Deus, meus irmãos, é diferente de qualquer outra coisa. Ela é uma palavra viva, e Jesus ele diz em João capítulo 6, versículo 63, as palavras que eu lhes disse são espírito de vida. Então a Bíblia, meus irmãos, ela é muito mais do que um manual de doutrinas. Ela é uma palavra que gera vida, ela é uma palavra que gera fé, ela é uma palavra que promove mudanças, ela é uma palavra que afugenta o diabo. Nós vimos com Jesus no deserto, no momento da tentação, que o diabo ele é um conhecedor da palavra. Ele veio citando a Bíblia para Jesus, mas à medida que Jesus citou, só que ele citava a Bíblia em forma de mentiras, pervertendo aquilo que Deus revelou. E à medida que Jesus ele vai citando a Bíblia, citando a palavra em forma de verdade, o que o diabo faz? O diabo ele foge, porque o diabo ele se afugenta através da palavra. A palavra da verdade realiza milagres, a palavra da verdade cura feridas, a palavra da verdade edifica o caráter, a palavra da verdade transforma circunstâncias em nossa vida. Quantas vezes estávamos passando circunstâncias terríveis, e ao nos depararmos com a palavra do Senhor, fomos tomados por uma esperança muito grande, e logo nós vimos uma virada na nossa vida, uma mudança na nossa vida. A palavra da verdade cura feridas, a palavra da verdade transmite alegria, a palavra da verdade supera a adversidade, derrota a tentação, a palavra da verdade inspira esperança, ela libera poder, ela esclarece a mente. Quantas e quantas vezes nós estávamos confusos e a palavra de Deus ela habitou no nosso coração, entrou pelos nossos ouvidos, fez morada em nosso coração e clareou a nossa mente. A palavra da verdade cria coisas e nos garante um futuro eterno. E é por isso, meus irmãos, que Davi ele diz: eu guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. E eu preciso perguntar para você nessa noite, uma vez que nós entendemos que a palavra da verdade é aquela que nos transforma, é aquela que nos ajuda, é aquela que nos dá direção, eu pergunto para você, como anda a sua relação com a palavra de Deus? Como anda o seu relacionamento com a Bíblia Sagrada? O Lucas, cadê a Té? O Lucas ele está me lembrando, domingo eu mandei uma mensagem para ele, nem te falei: pastor, e o churrasco de nós que lemos a Bíblia toda? Lembra? Estou devendo churrasco para vocês. Meus irmãos, eu não esqueci, eu vou pagar o churrasco, tá bom? A pandemia chegou na hora, né? Eu não tive culpa, mas agora nós estamos terminando lá a área de churrasco. Prometo para vocês, vai ficar pronta, eu vou dar o churrasco de vocês. Eu falei com o Lucas domingo, falei: Lucas, seu churrasco está chegando. E ele falou: glória a Deus nas alturas. Vai chegar, meus irmãos, vai chegar. Mas essa semana eu fiquei pensando, às vezes a gente não tem contato com a palavra de Deus, mas nós estamos vivendo um tempo tão favorável para termos contato com a palavra de Deus, que nós só não temos se nós não queremos. Nós vivemos um tempo diferente. Eu me lembro que uma época atrás eu ouvi um pregador falando sobre como era ouvir a palavra nos dias de Jesus, e ele falava dos rolos, e cada rolo, né? A Bíblia não era um livro, né? Eram rolos, pesava 7 quilos, e era muito difícil, né? Você andar com a Bíblia inteira, já pensou? Se cada rolo da Bíblia pesava 7 quilos, imagina a Bíblia inteira com 66 livros, complicado, né? De você andar com ela por aí. Mas o tempo evoluiu e a Bíblia está em todo lugar, todo lugar. E muitas vezes as pessoas falam assim: olha, eu tenho uma preguiça de ler, me dá um desânimo, eu não tenho tempo. Meus irmãos, domingo o culto acabou,
contar um caos para vocês. Domingo o culto acabou, fomos para casa. Eu não estava com sono não. E eu falei, vou ver um filme. E aí pensei, Will, vou começar a reassistir toda aquela saga lá da Marvel, né? E aí comecei do começo. Comecei a ver o Homem de Ferro. Já assistiu? Beleza, primeiro filme. Tem um negócio muito interessante naquele filme. Ele conversa com a casa dele. Você já percebeu? Ele fala com o Jarvis, né? Que é, na verdade, um programa que pilota a casa toda. Então, se ele quer alguma coisa, liga a televisão, a casa liga a televisão, né? Desliga o ventilador, desliga o ventilador. Eu fiquei vendo o filme, meus irmãos, eu fiquei pensando assim, falei, eu queria muito ter uma casa assim. E aí eu fui para o Google, e eu comecei a pesquisar, e eu joguei lá, será que dá para automatizar uma casa? E meus irmãos, a resposta era tão clara, que eu nunca tinha percebido. E o Google me disse que sim, que é possível. Tem uma bolota que você compra, uma bolota, ela parece uma caixa de som, e ela chama Alexa. E você, é uma caixinha de som, você liga ela lá na internet, você conecta o resto da sua casa na internet, porque tem lâmpada que entra na internet, tem interruptor que entra na internet, hoje tudo é muito moderno. E aí você fala com ela igualzinho o Homem de Ferro. Você fala, Alexa, liga a luz para mim, aí a lâmpada da casa, ó. E eu falei, cara, eu quero um negócio desse. Dia seguinte, acordei, segunda, e eu saí doido por aí procurando, né? E eu tenho uns conhecidos que vendem muito eletrônico, e eu perguntei para ele, pô, você tem Alexa aí e tal? Ele tem, vem pegar. E eu fui lá, comprei a Alexa, agora só falta o resto da casa, né? Só tem a caixinha. Mas aí eu comecei a aprender a usar ela. Mas você sabe o que eu descobri? Aí há algumas gratas surpresas, né? Eu falei para ela, Alexa, acende a luz da cozinha. E ela respondeu assim, você não tem uma lâmpada Wi-Fi. Tudo bem, futuramente eu compro a lâmpada Wi-Fi, quando eu terminar de pagar a Alexa, né? Mas aí eu comecei a pesquisar sobre ela, e eu descobri um negócio que eu não esperava. Eu disse para ela assim, Alexa, abre a Bíblia para mim. Você sabe o que ela respondeu? Qual livro, texto e versículo? Gênesis 1, versículo 1. Ela leu. Falei, Alexa, abre a Bíblia para mim. João capítulo 1, versículo 5. Ela abriu, ela leu. Eu falei, pronto, agora eu tenho alguém para ler a Bíblia para mim. Então, meus irmãos, eu comecei a pensar nisso, e realmente ela lê. E ela pergunta para você, você quer que eu leia um versículo? Quer que eu leia um versículo? Quer que eu leia o versículo até qual versículo? Quer que eu leia o livro inteiro? Meus irmãos, virei o Tony Stark, eu virei o Homem de Ferro, né? Ela lê a Bíblia para mim. E eu fiquei pensando, gente, a tecnologia ela está tão assim revolucionária, que hoje a gente não tem contato com a palavra de Deus se a gente não quiser. A verdade mesmo é que às vezes a gente fala que não tem tempo, mas às vezes o que a gente não tem é vontade, não é? Porque a Bíblia está no celular. Você está lá no seu trabalho, na hora do almoço, tem aquele intervalo, você senta ali, né, junto com os amigos, eu não sei como que é o trabalho lá, você pegou o celular, você já leu um texto, é rápido, não é? Então muitas vezes a gente não lê realmente porque a gente não quer, a gente não tem contato com a palavra de Deus porque a gente não quer, a gente fala que está cansado, a gente fala que a gente não tem tempo, mas hoje esse mundo tecnológico, ele conspira ao nosso favor para nós conseguirmos ler a Bíblia. E a Liz ontem ela falou assim, eu comecei a conversar com a Alexa, ela é muito legal, e a Liz falou assim na hora de dormir, você vai ficar maluco. E meus irmãos, eu acho que eu já fiquei. É muito legal, eu virei um Homem de Ferro, é muito bom. Mas meus irmãos, nós precisamos ler a Bíblia. A Bíblia ela está na internet, a Bíblia está no celular, a Bíblia física está aqui, eu não vou pegar ela não, que toda hora eu derrubo o meu esboço, mas a Bíblia física, ela está aqui. Eu lembro que o pastor Richarles, quando ele veio aqui na nossa igreja,
ele apresentou para nós um aparelho que é a Bíblia, não a Bíblia para cegos. Você aperta ali e ela lê, né? Que ele levava lá para o mundo islâmico quando ele estava evangelizando os muçulmanos. E eu fiquei pensando, gente, quantos tipos de Bíblia hoje nós temos? Virtual, de papel. Nós precisamos ter contato com a palavra de Deus. E hoje eu quero dizer para você que nós precisamos permanecer na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Eu preciso de um relógio. Me empresta um relógio? Porque, meus irmãos, meu celular está filmando o culto, eu estou sem relógio. Nós precisamos permanecer na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a palavra da verdade. E Deus, ele nos deu a Bíblia porque vivemos em um mundo de mentiras. O Senhor Jesus, ele disse: se vocês permanecem na minha palavra, então são verdadeiramente meus discípulos. João capítulo 8, versículo 31. Ou seja, aquele que não consegue viver a palavra de Deus, permanecer na palavra de Deus, não é considerado por Jesus, não é por mim, não é pela igreja, não é pela denominação, não é pelo cristianismo, mas não é considerado por Jesus um discípulo dele. E eu nunca tinha pensado nisso. Jesus, ele só nos considera seus discípulos se nós temos contato com a Bíblia, contato com a sua palavra, se vivemos a Bíblia, se vivemos a sua palavra. Na vida cotidiana, existem 3 atitudes que nós podemos ter para permanecermos na palavra de Deus. Primeiro, eu devo aceitar a autoridade da palavra do Senhor. A Bíblia, ela deve se tornar o critério definitivo para a minha vida, a bússola que direciona a minha vida. Mas quantas e quantas pessoas não aceitam a palavra como a palavra da verdade? Pastor, você está falando de gente do mundo, você está falando dos ateus. Meus irmãos, esses aí, obviamente, né? Obviamente, eles não acreditam na palavra da verdade, eles não aceitam a palavra da verdade. Mas eu quero dizer para você que há crentes, há cristãos que, quando confrontados pela Bíblia, não aceitam a palavra da verdade, não aceitam as orientações do Senhor. Porque muitas vezes a Bíblia, ela fala uma porção de coisas legais, ela traz promessas, ela traz um mundo de coisas que nós desejamos alcançar, mas há outros tantos momentos que a palavra da verdade, ela nos confronta. E nesses momentos, às vezes nós dizemos: não, essa parte aqui eu não aceito não. Nós vemos isso claramente em Davi, não é? Quando Davi, ele encontra Natã, e o profeta Natã começa a confrontar Davi. A palavra da verdade é uma palavra que confronta, só que diferente, Davi, ele aceitou aquela confrontação, e nós muitas vezes não aceitamos a confrontação da palavra de Deus. Segundo, eu devo aceitar a sua autoridade, mas eu devo também assimilar a sua verdade. Não basta a gente acreditar na Bíblia, mas a gente deve ser impregnado pela palavra de Deus. A nossa mente, ela deve ser preenchida pela palavra de Deus, pelos seus ensinamentos, de forma que o Espírito Santo, ele tenha uma matéria para trabalhar na nossa cabeça. O que? A palavra do Senhor, o conhecimento da Bíblia. Como eu vou praticar algo que eu não conheço? Como eu vou praticar algo que eu nunca li? Como eu vou praticar algo que eu nunca ouvi? A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É o que a própria Bíblia fala sobre ela. A Bíblia, meus irmãos, ela é um livro fantástico, porque ela é um dos únicos livros que fala dela mesma. Entende? Em que outro momento você vê um livro que fala dele mesmo? Mas a Bíblia, ela fala dela mesma. Olha, a fé vem pelo ouvir, e ouvir quem? Ouvir eu. Ou seja, ouvir a palavra de Deus. É a Bíblia falando, né? Não é ouvir o Fabrício não.
é ouvir a Bíblia, ouvir a própria palavra, mas é a Bíblia que está falando isso. Ela está dizendo: olha, me ouça, me leia, que você terá fé, pois a fé vem por meio de mim. Precisamos assimilar a palavra do Senhor, mas nem sempre é fácil, não é? Como que nós podemos assimilar a palavra do Senhor? Aceitar a palavra do Senhor como autoridade talvez seja algo mais simples, não é? Porque eu creio em Deus, então eu aceito a sua palavra como autoridade, como dizemos nós batistas, como a minha regra de fé e de prática, única regra de fé e de prática. Agora, assimilar é diferente, e eu posso dar 5 passos para assimilar a palavra de Deus. Eu posso receber a palavra de Deus. Se eu não tenho contato com a palavra de Deus, eu não vou assimilar a palavra de Deus. Segundo passo, eu preciso ter acesso à palavra de Deus. Se eu não tenho acesso a ela, como eu vou assimilá-la? E eu acabei de dizer para você, a palavra de Deus, ela está em todo lugar, não é? Hoje nós temos aí uma máquina que lê para a gente a palavra de Deus. Terceiro passo, eu preciso pesquisar, estudar a palavra de Deus. Não adianta apenas eu ler, mas eu preciso estudar, eu preciso meditar. Eu acho muito legal que um tempo atrás o seu Gessi, ele estava muito feliz, ele falou comigo: comprei uma Bíblia de estudo, não é? Nós precisamos de uma Bíblia de estudo, nós precisamos estudar a palavra, nós precisamos estar na escola dominical, que é onde nós estudamos a palavra de Deus, porque tudo isso nos leva a assimilar a palavra. Quarto passo, relembrar a palavra de Deus. Ontem eu estava estudando, meus irmãos, e eu achei muito interessante uma matéria até pequena. Eu tenho 2 matérias, uma matéria de 119 aulas e uma matéria de 7 aulas. E o professor das 7 aulas, ele estava falando o seguinte: olha, você vai ouvir as minhas aulas, você vai estudar as minhas aulas, você vai assimilar as minhas aulas, e quando você chegar na última aula, sabe o que você vai fazer? Você vai assistir as 7 aulas de novo, para você poder memorizar melhor. E quando você ouvir de novo, você vai ouvir outra vez, uma terceira vez, todas as aulas, para fixar essas matérias na sua cabeça. E eu fiquei pensando, eu falei: tomara que o cara das 119 aulas, o professor das 119 aulas, não fale isso, né? Porque 7 aulas é fácil você assistir 3 vezes, mas 119 são outros 500. Mas eu fiquei pensando, eu entendi o que ele quer dizer. Quando eu chegar na 7ª e última aula, eu já vou estar esquecendo o que eu ouvi na primeira, porque a nossa cabeça é difícil de segurar as coisas, não é? Eu falo muito com a Liz, falo com a minha mãe, eu já tive muita facilidade para guardar informações na minha cabeça, mas não estou conseguindo guardar nem cabelo, irmãos. Vou guardar informação, não é? Então, assim, quando eu chegar na última aula, eu já vou estar esquecendo da primeira, então eu vou voltar e vou relembrar. E aí o pastor Rick Warren, ele vem dizer para nós o seguinte: olha, você quer assimilar a palavra de Deus? Relembre a palavra de Deus. Eu contava para os meus alunos lá no seminário, que há muitos anos atrás, um pastor batista do nosso seminário, Seminário Batista do Sul do Brasil, chamado Jerry Stanley Key, ele foi professor de alguns pastores aqui da região, do pastor Doricélio, mas ele formou a maioria dos pastores batistas do Brasil. Ele formou mais de 5.000 pastores batistas no Brasil. Obrigado, Sr. Gessi. Um dia o pastor Jerry Stanley Key estava no primeiro dia de aula, e aí ele perguntou para os alunos: quem aqui, vocês querem ser pastores? Primeiro período, primeiro dia de aula. Quem aqui já leu a Bíblia toda? Ninguém tinha lido. Sabe o que o pastor Jerry Key fez? Ele reprovou no primeiro dia de aula uma turma inteira, e literalmente ele mandou aquela turma voltar no ano que vem, depois que tivesse lido a Bíblia inteira. Isso está no seu livro, A Arte e a Pregação do Sermão. Não é uma mentira, ele registrou no livro dele. Por quê? Ele explica no livro, ele diz: como que eu vou formar pastores que na hora de orientar alguém vai chegar com um problema, ele vai ter que orientar, ele não vai ter conhecimento da Bíblia,
ele não vai conseguir lembrar o que a Bíblia diz para ele fazer naquela situação. E aí nós vamos ao encontro do que diz aqui o pastor Rick Warren. Nós precisamos assimilar a palavra de Deus através da lembrança. Eu tenho um contato com a palavra, eu conheço a palavra, mas agora eu preciso lembrar da palavra. Eu estou passando por uma crise, eu lembro da palavra. O que a palavra me diz que eu tenho que fazer nesse momento? Eu estou passando por um problema no meu trabalho, o que a Bíblia diz para eu fazer? Eu estou passando por um problema no meu casamento, o que a Bíblia diz para eu fazer? Eu estou passando por um problema na minha igreja, o que a Bíblia diz para eu fazer? Eu estou com um problema de saúde, o que a Bíblia diz para eu fazer? Eu estou passando por uma determinada situação boa, é uma situação de vitória, o que a Bíblia diz para eu fazer nos momentos de vitória? Como que eu vou assimilar algo se não for por meio da lembrança? Eu preciso lembrar o que a palavra de Deus nos diz, mas eu só posso lembrar se eu já ouvi uma vez, ou duas, ou três, ou quatro. Para assimilar a palavra, em quinto, eu preciso refletir sobre a palavra de Deus. E aí Davi, ele vem dizer: eu guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso é reflexão. É isso que José faz no Egito, quando a mulher de Potifar vem o seduzir, e ele foge daquela mulher, e ele diz: como eu vou pecar contra Deus e contra o meu chefe, contra o meu Senhor? Mas ele pensou assim porque ele lembrou do que diz a palavra do Senhor: não adulterarás, não é? Ou seja, meus irmãos, nós precisamos constantemente guardar a palavra do Senhor em nosso coração. E dessas 5 maneiras, então, nós conseguimos assimilar a palavra da verdade. Terceiro e último, eu devo colocar em prática os princípios das Escrituras. Para eu prevalecer na palavra, para eu permanecer na palavra, eu preciso colocar em prática os princípios da palavra. E há um provérbio chinês que eu gosto muito, que ele diz assim, eu conheci esse provérbio quando eu era adolescente, estudava no Senac, nunca mais eu esqueci. Ele diz: quem ouve esquece, quem lê aprende, quem sabe faz, quem sabe pratica. E nós só prevalecemos na palavra quando nós praticamos a palavra de Deus. Alguns anos atrás, eu estava assistindo uma palestra lá em Petrópolis, na Universidade Católica de Petrópolis, e quem estava ministrando era um pastor, um juiz, pastor, chamado William Douglas. Ele é pastor e juiz federal, agora ele já é desembargador. E na época ele contava, na época ele ainda era juiz, e ele era um juiz criminalista, e ele ainda não era pastor na época, já era aspirante, né? Seminarista ao ministério. E ele contou para a gente na ocasião sobre as tentações do mundo, sobre as mentiras que o mundo apresenta para nós, que um dos representantes do jogo do bicho no Rio de Janeiro, o tribunal dele era um tribunal de Niterói, chegou lá e ofereceu, ele estava investigando o jogo do bicho no Rio de Janeiro, ofereceu para ele, sabe quantos? Para ele parar de investigar o jogo do bicho? 5 milhões de reais. Tem gente que se vende por 50 reais. O jogo do bicho ofereceu 5 milhões de reais. E ele virou para os camaradas e ele disse assim: olha, em outros tempos eu aceitaria, mas agora eu não posso aceitar, eu não vou aceitar esses 5 milhões. E os camaradas, eles ficaram abismados, porque assim, é uma quantia alta, até mesmo para o crime é uma quantia muito alta. E o cara ficou meio indignado, mas o cara perguntou para ele, falou assim: olha, que eu mal pergunte, por que você não vai aceitar? E ele disse: eu não vou aceitar, porque eu aprendi na palavra de Deus, que se eu aceitar, Cristo ficará triste comigo, e se Cristo estiver triste comigo, a coisa não está boa para o meu lado. Eu prefiro ter problema com vocês do que ter problema com Cristo.
E ele disse que aquilo era a última coisa que aqueles criminosos esperavam ouvir. Ele achou que ali ele já seria ameaçado de morte, que ia acontecer um monte de coisa, mas nada disso aconteceu. Eles ficaram um pouco assustados e abismados, né? E foram embora apenas. Isso é praticar a palavra de Deus. Você já pensou? 5 milhões de reais. Isso até para um juiz é muito, irmãos. É muita coisa. Você acha que ele não quis aceitar como ser humano? Diz o Sérgio Lopes, né, o poeta Sérgio Lopes, há uma natureza humana em nós, né? A natureza humana que há em mim. Com certeza ele quis aceitar. Mas entre aceitar aquela proposta e praticar a palavra para a glória de Deus, ele praticou a palavra do Senhor. E meus irmãos, eu sigo a vida desse camarada há muitos anos. E de lá para cá, desde quando ele contou esse testemunho para a gente, ele se tornou pastor da primeira igreja batista de Niterói, no Rio de Janeiro. De juiz ele foi promovido a desembargador. E ele foi um dos nomes, lembram? Tinham 2 nomes cotados pelo presidente para o STF. Ele era o nome que não ganhou, mas ele foi cotado para o STF. Isso não significa que ele não vai entrar, porque ainda terá mais uma vaga para o STF, não é? E eu fiquei pensando, olha como que Deus abençoou a vida desse camarada. Por quê? Porque ele foi um praticante da palavra, ele se manteve fiel à palavra do Senhor. Eu quero terminar, meus irmãos, contando para vocês uma historinha bem antiga, talvez você conheça. Eu estou contando só a historinha do Billy Graham, né? Então, as historinhas do Billy Graham são historinhas antigas, o pessoal conhece. Mas o pastor Billy Graham, ele contou uma vez sobre uma historinha chamada O Valor de uma Bíblia. E o pastor Billy Graham, ele disse que uma vez um homem muito rico, ele perguntou para os seus empregados, esse homem muito rico, fazendeiro, ele juntou os seus empregados e ele perguntou para os seus empregados, ele colocou na mesa uma Bíblia e um punhado de dinheiro, um bom punhado de dinheiro. E ele perguntou para os seus empregados: o que vocês preferem ganhar? O que vocês quiserem será de vocês. Eu tenho essa Bíblia e eu tenho um pouco de dinheiro. E aí vieram os seus empregados. Primeiro veio o caixeiro, e o caixeiro ele disse assim: olha, doutor, eu queria a Bíblia, mas eu não sei ler. Ele estava doido no dinheiro, né? Eu vou ficar com esse dinheiro. Foi lá, pegou, é meu mesmo? É do senhor. Colocou o dinheiro no bolso, foi embora. Aí veio o jardineiro. O jardineiro olhou e ele disse assim: olha, a minha esposa está muito doente, eu não vou nem pensar em pegar a Bíblia, porque ela precisa do dinheiro. Eu quero a Bíblia, eu quero o dinheiro. Pegou o dinheiro, é meu. E o Senhor, ele disse, o senhorio, né? É seu, pode ir embora. Botou o dinheiro no bolso, feliz, foi embora. Veio então a cozinheira, e a cozinheira ela disse: olha o que eu acabei de falar com vocês, né? Eu sei ler, mas eu trabalho tanto nessa casa que eu nunca tenho tempo para ler. Para que eu vou querer uma Bíblia se eu não tenho tempo para ler? Eu quero dinheiro. Pegou o dinheiro, é meu? É seu, foi embora. Aí veio o último funcionário daquele senhor. Veio um menininho muito pobrezinho, e o patrão ele já esperava que o menino não quisesse o dinheiro, porque ele conhecia a situação do menino, conhecia a situação da sua família. O menininho andava descalço, não tinha um sapato. E o menininho olhou na mesa e disse: doutor, eu quero a Bíblia. E pegou a Bíblia, e o patrão levou um susto. E o patrão disse: você tem certeza que você quer a Bíblia? Você não quer o dinheiro? Ele disse: não, eu quero a Bíblia. Na verdade, doutor, eu não tenho nem sapato, mas eu aprendi com a minha mãe que a Bíblia ela vale mais do que prata e ouro, porque ela é a palavra da verdade de Deus. Então eu quero a Bíblia. E o patrão ele ficou emocionado, desceu aquela lágrima, né?
meu filho, a Bíblia é sua. E quando o menino abriu a Bíblia, diz o pastor Billy Graham, que em cada página da Bíblia tinha uma nota de grande valor, né? E o menino, ele começa a folhear a Bíblia, e em cada página uma nota, em cada página uma nota, em cada página uma nota. E você já percebeu que a Bíblia não é um livro muito fino, né? E aquilo foi suficiente para enriquecer aquele garoto naquela época. E aí o patrão, ele pôde dizer: a Bíblia é o maior dos tesouros, porque ela é a única palavra da verdade, uma palavra que transforma, uma palavra que renova. Então nós precisamos aceitar a palavra, assimilar a palavra e colocar em prática a palavra de Deus, porque ela é a verdade que nós precisamos e ela é a verdade que nos transforma. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos falar com o nosso Senhor. Obrigado. É estranho ficar sem relógio, né? Estou tão desacostumado a ficar sem relógio. Nós vimos, meus irmãos, no domingo, que a provação, ela nos transforma. Mas hoje nós também aprendemos que a palavra nos transforma. Agora imagina a palavra no seu coração, dentro do momento da provação. Olha o impacto que ela vai trazer na nossa vida. Impacto transformador, um impacto renovador. Senhor, muito obrigado, Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor nessa noite, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, mas nós sabemos, ó Deus, que ela faz morada no nosso coração. Nós sabemos que a sua palavra, ela entra hoje pelos nossos ouvidos, mas ela fica ancorada, ela cria raízes em nossa mente e em nosso coração. Que a sua palavra, Pai, nos momentos mais difíceis da nossa vida, seja a nossa bússola e a nossa orientação, mas que também nos melhores momentos da nossa vida, a sua palavra esteja viva na nossa mente, para nós reconhecermos a quem devemos a nossa gratidão. Quem é que cuida de nós? Quem é que zela por nós, ó Pai? Louvado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos a Ti, ó Pai, porque o Senhor, entre os Teus propósitos, teve um propósito muito especial, o propósito de entregar a palavra da verdade ao Teu povo. E hoje essa palavra, ela está no nosso meio, ela é a nossa bússola. Nós podemos acessá-la de diversas maneiras, nós podemos estar em contato com ela de diversas formas, e nós sabemos que essa palavra é uma palavra que nos sustenta, ó Pai. Então por isso nós Te agradecemos, pois a palavra da verdade é a revelação que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Somos privilegiados, ó Pai, porque temos a palavra de Deus. Louvado seja o Seu nome. Que não negligenciemos a Tua palavra, mas que tenhamos por ela zelo, carinho e amor, para que sejamos direcionados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos declarar com o último cântico dessa noite, para encerrarmos o culto dessa noite. A Tua palavra escondi no meu coração. Vamos declarar com este cântico. A letra vai ser colocada. Pra eu não pecar contra
vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia. Amém, meus irmãos? Que a palavra do Senhor, ela faça morada no nosso coração. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para os nossos caminhos. E que agora o amor de Deus nosso Pai e as graças redentoras de Jesus Cristo, eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo do Senhor, seja conosco e com todo o Israel de Deus, Amém. espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Vão em paz, Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus.